Noam Chomsky também quis dar o palpite dele lá sobre a tentativa de golpe no Brasil. Talvez você não saiba e tudo bem, mas a gente está falando de um dos maiores intelectuais de esquerda, né? Ele é reconhecido não só pelas posições políticas, mas pela atuação como linguista, acho que é o campo em que ele mais se destaca, talvez, filósofo, sociólogo, cientista cognitivo e mais um monte de coisa aí. De cara, né? Cadê a declaração do homem? Cadê o Chomsky falando? Vamos lá. Cortesia de quem? Do Jamil Chad. Was, as I say, much better organized, planned. Intent apparently was to create enough. The military would declare martial law and then move towards probably something like the military dictatorship of 1964, which Bolsonaro quite openly lauded and praised throughout his term in office. Maybe something like that. I think it came much too close for comfort. In Brazil, unlike the United States, the entire political class, with impressive uniformity, condemned it and opposed it, not what happened in the United States. Look at the midterm election, were elected. In fact, they now pretty much control the House of Representatives. Brazil, that didn't happen. The new government acted expeditiously and was joined. Bom, tá aí a fala do Chomsky, né? É alguém que tá de fora do Brasil. Às vezes é legal ouvir quem tá vendo de longe, né? Eu achei o finalzinho ali meio otimista. E aí o Chomsky, com sua fala, ele abre a oportunidade que a gente volte a falar da minuta do golpe, que é um assunto que o Anderson tá acompanhando muito de perto, tem muito interesse, e certamente vai ter algo aqui a acrescentar depois da gente trazer as informações mais recentes, né? No dia 9 vem isso aqui, ó. Corregedor do Tribunal Superior Eleitoral está negando o pedido do Bolsonaro para excluir minuta de golpe de investigação, sacou? O Bolsonaro quer que esse documento não conte, deixa de fora, né? Aí no texto lá, o Corregedor-Geral Eleitoral, que é o Benedito Gonçalves, negou um pedido que foi feito pelo Bolsonaro do PL para que a minuta do decreto do Estado de Defesa do Tribunal Superior Eleitoral fosse excluída da ação em que ele é investigado por ataques às urnas em falas a embaixadores. A decisão foi tomada na terça-feira, dia 7, né? A gente recebe a informação dia 9, numa resposta a um recurso feito pela defesa do ex-presidente e do vice na sua chapa nas eleições. Então, bicho, o que você tem aí é o Bolsonaro e a galera dele tentando meio que negar o valor jurídico da minuta do golpe, né? Que é meio que uma prova física, né? Uma das provas físicas mais importantes que a gente tem nessa história toda. Seja como for, quando a gente vai ouvir aí os comentaristas, tem gente que vai dizer assim, não, o peso dessa minuta é muito mais político do que jurídico. Vamos ouvir a Carolina Brígido lá no UOL para entender direitinho essa história, daí na sequência o Anderson. Diego, é o seguinte, teve essa minuta golpista, foi encontrada dentro de um armário um rascunho do golpe, né? E isso, de alguma forma, isso recaiu sobre os ombros do ex-presidente Bolsonaro. Isso foi incluído dentro do inquérito que está no TSE para investigar esse golpe, né, essa tentativa de golpe. E eu digo o seguinte, entre os ministros, entre os operadores do direito, entre as pessoas do TSE e também do STF, a avaliação é de que essa minuta, apesar de ser uma peça surreal, uma peça absurda, ela em si não configura sozinha uma prova contundente contra Bolsonaro, porque afinal de contas a minuta não virou petição, não foi dado seguimento ao que estava naquela minuta, ela é só muito estranha, uma coisa muito estranha, mas ninguém no Brasil pode ser condenado por uma coisa muito estranha, precisa ser um crime. Tá. Eu não consigo concordar com o que eu acabei de ouvir. Para mim é muito difícil, né? Mas talvez eu realmente não esteja compreendendo. Mas me lembra muito, vou ser bem sincero com vocês, as histórias da CPI da Covid.
você pegava o esquema inteiro de superfaturamento de vacina, esquema inteirinho, papel da empresa, coisa acontecendo dentro do ministério, e demonstrava ali, ó, estavam tentando comprar a Covaxin, que a gente nem sabia se ia receber essa vacina, né, por um valor muito acima do mercado. Tá tudo demonstrado aqui. Os caras só não conseguiram fechar o negócio mesmo. E aí você ouve, né, os acusados dizerem assim, e até o Bolsonaro, mas nem um centavo foi roubado. Claro, pegaram você antes. E o caso da minuta do golpe é a mesma coisa, né? Ela está dizendo que não tem valor jurídico porque não foi levado a cabo, não houve repercussões a partir daquele texto ali que eles escreveram. Para mim é muito difícil compreender isso. Vamos continuar aqui e aí o Anderson arremata. O que acontece? Essa minuta, dentro do espectro das outras provas e dos outros elementos, dos outros indícios que pesam contra o Bolsonaro, ela adquire um peso muito mais político do que jurídico. Então, essa minuta, ela faz com que o clima nos tribunais e também o clima no mundo político seja muito mais de condenar o presidente Bolsonaro do que de absolver. Muito bem. Anderson, eu não vou ter a pretensão aqui de mensurar o valor jurídico dessa minuta. Ela está falando que o valor político é maior, né? E está dando ali algumas dicas de como ela pode afetar juízes ou ser usada como prova ou não, né? Falemos então, Anderson, sobre o valor político, que é o que nos resta, né? Nossa dúvida a respeito aí da coisa do valor jurídico, acho que já ficou colocada e bem esclarecida, né? Uma questão aqui é que eu sempre vou seguir pela linha que a gente tem que culpabilizar os poderosos. Desculpa, gente. Gostem ou não, não estou dizendo, vou até linkando com o tema anterior sobre a questão dos garimpos ou do tráfico de drogas. Eu não estou dizendo que portar uma arma e ficar no tráfico é correto. Isso é idiotice quem pensa isso. A questão é que o Brasil ele tem uma facilidade para punir o mais fraco. Né? Então, o garimpo está errado? Lógico que está errado. A gente já descobriu várias questões, mas, por exemplo, do garimpo tem a rota do ouro que chega nas grandes empresas. E a gente não está falando qual é a empresa que está recebendo esse ouro do garimpo. É a mesma coisa dessa minuta. Gente, o Brasil está virando sui generis. Um cara como o Roberto Jefferson deu tiro na Polícia Federal e foi tratado bem na hora que foi conduzido até a delegacia. É um país onde atirou numa vereadora eleita, Marielle Franco. Deu 80 tiros de advertência no músico. Gostem você ou não, eu não vou vir aqui e falar assim, não, ele está dando da normalidade. Imagine essa minuta, já que quer politizar a questão, na casa do José Dirceu. Já que é para dar nomes. Imagine essa minuta na casa do Genuíno. Né? No período do governo Bolsonaro. Faz o oposto, é só um exercício. Se isso não é prova para tudo que aconteceu, e a gente está vendo aí o Marco Duval querendo fazer um mini golpe no Xandão, que aparece hacker, aí 8 de janeiro você tem o que aconteceu, e outra, Álvaro, eu volto a dizer, o desafio que eles fazem com a nossa inteligência é muito grande. Você é um presidente da República, você está ouvindo o Marco Duval falando sobre um golpe, um ministro do STF, você vai ficar só quieto lá e falar assim, já falou, obrigado, agora eu estou ocupado, depois... Pelo amor de Deus, isso tem que ser denunciado. É a mesma coisa, um cara tem uma minuta, então quer dizer, a minuta tinha que estar escrito, assinada no final. Eu, Anderson, do Jornal Empoderado, do Meteoro, assino uma minuta para poder ter valor jurídico. O que um cara recebe uma minuta, leva para casa dele para guardar a minuta de presente? Aí veio o advogado dele falar que tinha erros de português, poderia ser o Tiririca que fez aquela minuta para desqualificar o documento agora que ela chegou a público. Eu acho que o Brasil desafia muito a nossa inteligência.